Pai do Senhor, queridos amados irmãos, fala para você, José Lutador de Cristo, diretamente do YouTube. Então peço que se inscreva já no canal, ative as notificações, deixa o seu like ou dislike, né? Mas deixa a sua reação. Querido, nesta mesma noite eu quero falar concernente à morte, né? A morte é um fenômeno muito assolador, que deixa vazio em muitas famílias. Querido, você tem um pai, você tem uma mãe, você tem um primo, você tem um amigo. Não espera ele morrer para poder dizer que você ama essa pessoa, né? Enquanto tens a oportunidade de dizer que amas, então fale para ele. Porque muitas das vezes nós esperamos a morte deles para dizer que nós o amávamos, para dizer que nós temos saudade dele, né? Querido, enquanto tens oportunidade, não deixa o dia de hoje para o dia de amanhã, porque o amanhã não é nosso, o amanhã só Deus sabe o que vai acontecer amanhã, né? Só Deus sabe, porque uma coisa nós temos a certeza, do dia do nosso aniversário, mas o dia da nossa morte, nós não sabemos quando é que vai chegar, quando é que vai se concretizar isso. E muitas das vezes nós temos sido hipócritas, né? Por quê? Porque nós esperamos aquela pessoa morrer para dizer que o amávamos. Nós esperamos o dia do seu funeral para dizer que amávamos aquela pessoa. Enquanto ela tinha vida, nós o desprezávamos. Enquanto tinha vida, nós não queríamos saber dela, nós não dávamos valor para aquela pessoa. Mas quando morre, ela tem muito valor. Então, querido, vamos deixar de ser hipócritas, dizer que nós amamos aquela pessoa, enquanto que aquela pessoa em vida, nós não dizíamos nada para ele, né? Eu quero falar de coisas muito interessantes nesta noite. Mas ninguém deve temer a morte, porque mesmo não esperando ela chega, né? Não tem como fugir da morte, não tem como esquivar da morte, porque mesmo você não esperar, ela chega. Você chora naquele momento que perdeu o pai, que perdeu a mãe, você tem saudade dele, você queria abraçar, você queria despedir-se dele, como se você soubesse o dia em que ele devia morrer. Querido, não espere esses momentos para poder abraçar quem você ama. Enquanto tens a oportunidade de abraçar tua mãe, abraça. Tens a oportunidade de abraçar teu pai, abraça, né? Esse é o momento certo. E outra coisa, a morte é a verdade que todo mundo tem a certeza de que existe, né? Porque muitos duvidam de Deus, mas ninguém duvida da morte. Sabe que a morte, ela pode demorar, a morte, ela pode demorar muito tempo, mas ela existe, né? Tarde ou cedo, ela chegará. Então todo mundo tem a certeza que a morte existe. E o mais importante não é saber quando é que vamos morrer, o mais importante é saber como é que vamos morrer, né? Como é que nós vamos morrer, em que lugar a gente vai morrer e por que nós vamos morrer, né? Isso é a coisa que mais importa. O importante, o problema aqui não é morrer, é como morrer e com quem morrer, né? Porque quando nós morremos para Cristo, né? Vou chegar já ali, aleluia. Então, aquele que crê em Cristo ainda morto viverá, segundo a Bíblia Sagrada. Jesus falando assim para seus discípulos: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, né? Por quê? Porque para Deus não existe morte. Para Deus é um descanso, é um alívio para cada ser humano. É uma mudança de estágio, você sair desse mundo para morar no outro mundo. Então, aquele que crê em Deus, ainda que esteja morto, viverá. E a Bíblia também vai dizer: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Quando você procura fazer a tua vontade, você procura agradar a si mesmo, você está procurando a tua própria condenação. Mas quando você procura fazer a vontade de Deus, então você terá vida e paz. E Romanos ele vai dizer: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Aquele que crê em Deus, ainda que esteja morto, ele viverá.